Deus não vê como o homem vê. As palavras não são apenas um título, e sim uma verdade absoluta que mostra a realidade de Deus e a do homem natural. Eu já lhe convido a ficar até o final e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar e muito com essa palavra que eu estarei trazendo hoje para todos nós. Vamos lá então. Eu já deixei aberto aqui na minha Bíblia, onde será a nossa mensagem, o livro básico que nós estaremos nos apoiando nessa mensagem, nossa palavra, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Só antes de entrar aqui no que eu estarei lendo, na palavra, eu quero fazer um contexto aqui. O que diz essa mensagem aqui e que será o cerne da nossa palavra? Aqui Deus ele ordena para que Samuel vá até a casa de Jessé para ungir o futuro rei. Porque Deus já tinha destituído Saul, então ele ordena para que o profeta Samuel ele vá até a casa de Jessé para que fosse cumprido a palavra de Deus por intermédio do profeta. E o profeta, logicamente, ele cumpre a ordenança de Deus. Só que a mensagem que eu vou trazer hoje não é apenas na unção do profeta para Davi, e sim como se dá isso, como o profeta ele age no meio do caminho para realizar essa unção e como ele faz de maneira própria, de maneira natural, na razão humana. E é isso que mostra como Deus vê e como o homem vê. E aqui Deus também ele quer tratar com o profeta. Não apenas que ele fosse fazer a unção de Davi, mas também Deus, ele revela, por intermédio da ação de profeta Samuel, ele revela o coração do profeta. E nós estaremos vendo aqui na palavra, e eu estarei mostrando, por meio daqui da Bíblia, como estava o coração do profeta Samuel. E assim, trazendo para o nosso dia a dia, como pode estar o nosso coração. O nosso coração pode estar agindo na razão humana. E Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que o nosso coração esteja agindo na razão de Deus, na vontade de Deus, não na nossa razão. Quando o nosso coração está atrelado no contexto, na razão humana que eu digo, são basicamente os sentidos básicos, né? Aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, e aquilo que está à nossa volta, que está no nosso contexto. E como aconteceu com o profeta Samuel. Mas vamos adiante, então. Então, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Aí eu estarei entrando já na metade do versículo 1, diz o seguinte. Aqui é a ordenança de Deus para o profeta. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. Então Deus, ele ordena para que Samuel vá até a casa de Jessé, como eu disse anteriormente, e dentre os filhos, ali eu tenho provido o rei. Só que Deus, em nenhum momento, ele cita nominalmente qual filho. Não, Deus não faz isso. Deus diz na palavra, dentre os seus filhos. E aí que nós veremos na frente como o profeta ele age. E aí que é o cerne da nossa mensagem. Porque muitas vezes nós agimos na razão humana, naquilo que está diante dos nossos olhos. E a decisão do profeta, vocês verão logo ali à frente, é feita dessa forma. Deus em nenhum momento disse para o profeta, vá lá e unge filho tal, filho esse ou aquele. Não, Deus diz, dentre os filhos de Jessé, tenho provido um profeta. Logicamente que o profeta ele cumpre a palavra e vai. Vamos adiante então. Aí entrando no versículo 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda. Olha que interessante aqui, que essa pergunta que é feita para o profeta, de paz é a tua vinda? Aí prontamente ele responde, sim, é de paz. Isso nos revela, a palavra nos revela, tamanha autoridade que tinha o profeta Samuel. Tanto que ele foi questionado, de paz é a tua vinda? Por quê? Porque o profeta, naquele período, naquela época,
ele era o representante de Deus na terra. Então ele era a boca de Deus na terra. Por isso que foi feito o questionamento: é de paz tua vinda? E ele em seguida diz: é de paz a minha vinda. Pulamos lá para o versículo 6. Aqui é revelado o coração, como estava o coração no momento de Samuel. E também depois, no posterior, Deus trata com ele. O versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Paramos aqui. Olha só. Vou ler novamente. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui o profeta Samuel, ele de livre e espontânea vontade, ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando ele viu a Eliabe. E o que ele fez? E o que ele fez e por que ele tomou essa decisão de dizer: certamente está perante o Senhor o seu ungido? Por que isso? Porque o profeta Samuel, Deus queria tratar com ele, e posterior Deus vai mostrar, ele estava agindo na razão humana. E quando agimos na razão humana, ele está olhando para aquilo que está diante dos olhos, aquilo de forma natural, na razão humana. E foi que o profeta Samuel fez. Por quê? Porque Eliabe, ele era um guerreiro. E ele automaticamente ele comparou com Saul, porque Saul, ele tinha ungido Saul. E Eliabe tinha a aparência de guerreiro. Por isso, de forma natural, na razão humana, o profeta Samuel, ele diz: certamente, eu vou ler aqui, sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então ele diz certamente, ele é uma afirmação assertiva por parte do profeta Samuel. Por quê? Porque ele comparou com o Saul. Ele compara com o rei Saul. E aí, posterior, Deus ele quer tratar com o profeta Samuel. Porque o profeta Samuel, nesse período, nesse momento, ele estava tão envolvido com o contexto da época, e por estar envolvido com o contexto da época, ele só via a aparência. E ele foi ludibriado, porque ele viu apenas um guerreiro. E Deus, nesse momento, não buscava guerreiro, ele sim buscava um homem segundo o seu coração, um homem que permitisse que Deus fizesse, não um homem que fizesse por a sua iniciativa. Um homem que fosse fazer pela sua força, pela sua forma orgânica. E sim, Deus buscava aqui, e posterior ele unge Davi, só que antes Deus trata com o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele estava tão envolvido com o contexto da época, tão envolvido com a aparência, que ele, de pronto, ele escolhe Eliabe. E no versículo 7, aí vem a resposta de Deus para o profeta Samuel. Diz o seguinte: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus já tinha escolhido a Davi e pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé. Mas Deus em nenhum momento disse: vá e unja Davi, vá e unja a Eliabe. A escolha por primeiro de Eliabe pelo profeta Samuel foi dele. Mas é importante nós entendermos o porquê que ele faz isso. Porque ele olha para a aparência. E Deus, no versículo 7 diz: porque o Senhor diz a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem natural, ele vê apenas o homem natural, porque podemos ser o homem espiritual, e vê segundo o coração de Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos, que venhamos a ver segundo o seu coração.
não o coração natural. Porque o homem natural, ele vê apenas por meio dos sentidos básicos, né? Daquilo que ele está ouvindo, daquilo que está percebendo, daquilo que está à sua volta ou ao seu contexto, né? E ele começa a tomar decisões conforme a sua vontade. E Deus, ele procurava nessa ocasião, nesse momento, e depois aqui ele já tinha encontrado, ele só apenas ele pede para que o profeta ele vá fazer a ordenança, um homem segundo o seu coração. Porque lá na frente, encaminhando para finalizar, porque lá na frente, quando precisou alguém que enfrentasse Golias, quem é que foi? Foi Davi. Porque Davi era um homem que permitia que Deus fizesse por meio dele. Deus não precisava da força física de Eliabe. Deus precisava de alguém que, segundo o seu coração, que permitisse que Deus fizesse. Tanto que Davi, ele derrota Golias, Golias vem contra ele com espada, com lanças, e Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que ele derrota o gigante Golias. Para finalizar agora, então aqui serve um tratamento, Deus aqui quer tratar com Samuel, e mostrou para Samuel, como Samuel aqui nesse contexto, ele estava tão envolvido com as questões da época, ele estava vendo apenas pela aparência. E Deus não quer. Deus quer que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus. E não passamos a ver as coisas com o olhar natural. Ser impactados pelas coisas naturais. Deus quer que nós tenhamos um coração segundo o de Deus. E quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, Deus vai começar a fazer as suas coisas. Nós passamos a permitir que Deus faça. Deus não está em busca de pessoas que saibam fazer. Porque apenas saber fazer é agir de forma natural. Deus busca, como buscou aqui e busca até hoje, pessoas que permitam que Deus faça. Permitindo que Deus faça, Deus vai agir no poder dele, não nas nossas forças naturais, não aquilo que nós estamos vendo. Então eu finalizo dizendo assim, que história impactante, que mensagem, que mensagem reveladora, né? Porque nós aqui nos atemos só à escolha de Davi. Samuel vai escolher Davi. Só que tem um caminho para escolher Davi. E Deus aqui também queria tratar com o profeta. Porque o profeta estava com a visão distorcida na época, né? Porque ele estava contaminado por aquilo que ele estava vivendo de momento. E isso fez com que ele escolhesse de pronto Eliabe. Se Davi estivesse aqui do lugar de Eliabe, Samuel não daria conta de ungir Davi. Por que ele não daria conta? Porque ele estaria olhando pela aparência. Ele não daria conta de ungir Davi. Por quê? Porque Davi não tinha a aparência de guerreiro da época, né? E precisou que Deus tratasse com Samuel para mostrar que Deus vê de uma maneira e o homem vê de outra. O homem natural enxerga de forma natural. O homem espiritual enxerga de forma espiritual. E é esse convite que Deus faz para nós nesse momento. Para que nós venhamos a enxergar de forma espiritual as coisas. Então é o convite que eu faço para você também, que venhamos a enxergar de forma como Deus enxerga. E eu tenho certeza que isso vai mudar e muito a nossa vida, tá bom? Então fica essa mensagem. Se você também gostou até aqui e puder estar compartilhando com um amigo, com um parente, né, será de grande valia para nós estarmos evangelizando. Vai ajudar bastante. Essa é a nossa intenção, para que possamos ser pequenos cristos aqui na Terra e estaremos levando a mensagem para todos nós precisamos, também para as demais pessoas que precisam. Então fica o convite, se você gostou, pode estar enviando para outra pessoa, né? Se também só assistir também está de grande valia. Eu tenho também eu tenho também outras mensagens, tem uma bem legal que é do Espírito Santo, tá aí no nosso canal, pode estar também escutando, né? E tenho me esforçado para diariamente estar trazendo uma mensagem de esperança, de fé,
do evangelho genuíno, o que realmente Deus quer que nós pregamos, né? É a palavra verdadeira, a mensagem de fé, a palavra revelada. Essa a nossa intenção, tá bom? Deus abençoe e até logo mais.